Bom, vamos voltar agora ao nosso debate aqui, trazer de volta para o nosso quintal e falar dos alimentos, porque o ministro Rui Costa, da Casa Civil, disse que espera que haja uma redução no preço do alimento até junho deste ano e está dizendo que, inclusive, a safra brasileira, que vai ser muito positiva em 2025, seria uma das responsáveis por essa redução. Vamos acompanhar o trecho, então, novamente, do que disse o ministro e jogar aqui para o nosso debate. Há uma expectativa muito positiva de que a safra esse ano será muito boa e nós teremos preços decrescentes até o mês de junho, inclusive do arroz, do feijão, que já está em queda e continuará em queda até o mês de junho. Ô, Gustavo Segré, o ministro está falando que a safra de grãos pode ser a principal responsável pela redução de preços até junho, destes que são os principais alimentos que chegam à mesa no dia a dia aqui de todo brasileiro. Você disse para mim que era muito difícil esperar que isso acontecesse e que contaria um motivo depois. Chegou a hora, diga por quê. Tivemos ontem um aviso do Tesouro suspendendo parte do Plano Safra. Hoje, há horas, o ministro Fernando Haddad avisou que vai ter um crédito extraordinário de 4 bilhões. O que te mostra que continua tendo uma dificuldade terrível para comunicar, porque se tinha esse crédito, para que suspendia? Poderia ter amarrado uma situação de que não se gerasse um problema, um conflito com o campo, com o agro, em que a Frente Parlamentar, a Confederação Nacional do Agro, um monte de entidades vinculadas com a agropecuária, mostrando, dizendo, olha o que o governo faz, esse governo que lá no início nos tratou de fascistas e direitistas e agora vai atrapalhar tudo, isso vai conspirar contra a oferta. Aí o ministro fala, não, vamos dar um empréstimo extraordinário de 4 bilhões. Mas essa fala do ministro Rui Costa, eu acho que é muito otimista, porque está dependendo de terceiros. Vamos ter uma safra. Não, o governo não vai ter uma safra, é o país que vai ter eventualmente uma safra. Quando a gente falava do ovo, e eu peguei aqui os dados, o ovo aumentou 70%. Aí uma das questões que mencionava o governo, não, é pelo problema dos Estados Unidos e da gripe aviária nos Estados Unidos. O Brasil exporta apenas 1% da produção de ovos. 1%. Vai me dizer que 1% é o que depende que o ovo aumente tanto? Não, não é essa a questão. Aí, no meio dessa situação, o Ministério da Agricultura, numa barbaridade de ideia absurda, esdrúxula, tem a brilhante ideia de colocar uma necessidade de um carimbo no ovo para justificar a validade, eu sei lá o que, voltou para trás porque era um absurdo. Então você vê que os caras tiram um monte de coisa e depois tem que voltar porque não dá, não tem lógica. Soltam ideias. E agora vamos lá, abacate aumentou 68,77%. Mexerica aumentou 68,56%. Laranja, 59,56%. Estou falando do último 12 meses. Café, 50%. Cenoura, 36,14%. Óleo de soja, 29%. Carnes, 20%. Tomate, 20%. Leite longa-vida, 18%. E o problema está na taxa Selic. Ah, entendi. É um erro do governo. O governo está errando, a política econômica está errada. O governo está colocando dinheiro, crédito consignado, o BNDES, atenção com o BNDES que está dando uma fugida aí no arcabouço fiscal. Está muita coisa errada e agora está dependendo da safra. O governo deveria depender da política deles e a política do governo está errada. Piperno, a política do governo está errada no teu ponto de vista? Bom, eu não gosto de alguns pronunciamentos do ministro Rui Costa. Agora, pelo menos, algumas coisas dá para a gente salvar disso. Quando ele fala nossa safra, nossa, né? Até porque é a safra do país parcialmente colhida graças à injeção de dinheiro público. O Plano Safra foi o maior de todos os tempos. O governo inimigo do agro é, paradoxalmente, o governo que mais oferece dinheiro ao agro. O problema também da retenção de parte do Plano Safra passa pelo fato do Brasil não ter um orçamento aprovado. Isso é uma vergonha. Então, a Frente Parlamentar da Agricultura, por exemplo, que é tão grande, tão robusta, né? Teria mais de 300 parlamentares aí e tal, ela deveria se esforçar mais para aprovar esse orçamento e não ficar aguardando, como todo mundo está fazendo lá, para que se resolva antes a questão das emendas. Estão paralisando o país por conta da questão das emendas. Agora, em relação à expectativa do ministro, o ministro, de fato,
ele não tem bola de cristal e há coisas que hoje não estão ao alcance de governo nenhum. Primeiro, os preços internacionais não são feitos aqui, são feitos lá fora. Se o preço internacional lá fora estiver convidativo, o produtor vai vender aonde? Lá fora. Sim. Uma economia de mercado funciona assim. Em relação a isso, o governo não tem muito o que fazer. Então, o que cabe uma reflexão, talvez seja no fato de que, bom, nós estamos ajudando a subsidiar uma atividade que abastece prioritariamente o mercado externo e não aqui. Como é que nós vamos resolver esse dilema? Eu te conto. Posso? Pode. Retenções às exportações. Eu sou contra. Eu sou contra também. Mas mesmo assim, é uma opção. Quando você tem uma variabilidade do preço generado por alguma situação que não depende de você, exógena, em outra parte do mundo. O segundo produtor de café do mundo é Vietnã. Teve uma queda na sua produção. Então, os preços aumentaram e, logicamente, o produtor de café brasileiro disse, espera aí, eu vou ganhar muito mais dinheiro exportando que vendendo aqui. Quando você tira a oferta local, o preço tende a subir. Sobe. Isso é qualquer pessoa que tenha estudado 5 minutos de economia. Ninguém no governo se tocou disso. Aí você vê, e como que equaciona? Esperando a safra? Não, não vai. E aí você vê, se fosse o café somente, a gente poderia dar uma explicação. Agora, quando te fala, não, o ovo aumentou, o preço do ovo aumentou pela gripe aviária americana, está pedindo para apanhar, porque é uma situação simples, é 1% apenas que é exportado. Tem um monte de fator aí, por exemplo, tem a ver com o aumento das cotações do milho, que serve de ração, né? Sim. Para esse setor, como também para a pecuária. E aí vem o clima. O clima que em 2021 provocava a queda do preço porque a galinha soltava muito ovo. Agora a galinha se estressou pelo clima e agora não bota ovo. E aí, mas me diga se concorda comigo, pelo menos para saber se estamos falando a mesma coisa. Colocar a ideia, que graças a Deus foi descartada, de colocar um carimbo no ovo para determinar. Não é uma barbaridade, Piperno? Isso não vai resolver nada, só vai atrapalhar um pouco. E bem na hora que está aumentando o preço, você vai colocar mais um produto que vai incrementar o preço da produção. É absurdo. Ô, Zé Maria Trindade, você acha que há uma dificuldade do governo em comunicar e principalmente traçar uma estratégia que chegue da maneira correta para a população? Porque a partir do momento que o ministro diz que há expectativa, ou que ele acredita que até o meio do ano o preço vai baixar, se isso não acontecer, é mais uma promessa do governo que não se cumpriria, por causa de palavras soltas sem um planejamento. Pois é, a comunicação ela não resolve tudo, ela apenas divulga. Essa fala do ministro Rui Costa sobre a safra me leva a pensar naquela história de 1984, tão falada, do Big Brother, né, que dominava o mundo, o grande irmão, e que tinha um ministério chamado Ministério da Verdade, que ele refazia a história. Então, as revistas eram revistas de papel que tinham previsão de safra, eram trituradas e destruídas e feitas outras revistas antigas com a previsão de safra diferente para consertar a história. Então é mais ou menos isso, a previsão de safra. É uma previsão de safra, pode ser maior, pode ser menor, mas demonstra que não houve a possibilidade de prever a safra atual. O mercado, ele é uma lei, ele obedece uma lei longe da lei dos humanos. A lei da oferta e da procura, se alguém quiser artificializar, vai ter que pagar, meter a mão no bolso e pagar a diferença. O governo poderia fazer isso, ter a coragem de fazer subsídio. Você, olha, nós vamos agora comprar os alimentos dos produtores. Eu ouvi um relato, me deram um relato de uma reunião da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária. O presidente Pedro Lupion fez um desabafo, dizendo que o governo desdenha do agro e dificulta muito, olha só, dificulta muito a cortar o plano safra. As grandes produtoras, as grandes empresas não precisam do plano safra. Preferem buscar dinheiro no exterior, nas grandes tradings, e que fica um pouco mais caro, mas tira a burocracia e facilita muito. Mas as médias e pequenas empresas, a tal agricultura familiar, que leva, dizem os cálculos, de 70% a 80% do que sai na mesa do brasileiro vem das pequenas e médias empresas, né, que é a agricultura familiar.
as outras para exportação. Impedir ou dificultar a exportação é problema maior, porque dificulta para o agricultor fazer mais produção. Tem que exportar, ganhar dinheiro e produzir mais.